Senhor presidente, nobres colegas deputados, essa semana o presidente Jair Bolsonaro, ele decretou, através do decreto número 10.032, de 1º de outubro, a regulamentação dos consórcios intermunicipais. Nós temos, ao longo dos últimos 2 anos, discutido uma questão muito importante, que é a sanidade animal e também a questão dos consórcios intermunicipais poderem certificar as empresas nos municípios, dando o certificado de inspeção consorcial. Desde a época que participava do consórcio do Vale do Iviema, essa é uma reivindicação, Antônio Vaz, de todos os municípios. Porque o município ele tem o sistema de inspeção municipal. Então, tem lá um pequeno produtor de embutidos e ele quer ampliar a sua empresa, mas ainda não tem um porte para tirar o certificado e ter a inspeção estadual. E ele só comercializa ali no seu município, mas o município é próximo, por exemplo, de outro município, ele poderia comercializar lá. Por exemplo, Aquidauana e Anastácio, Ladário e Corumbá, Angélica e Viema, né? Itaporã e Dourados. Então, vários municípios, ele poderia vender o mel, vender queijos, embutidos, etc. Ele não pode. Ele não pode fazer isso, porque a legislação não permite. E nós estamos trabalhando nessa questão, fazendo encaminhamentos. Fizemos aqui no Estado várias reuniões, na Semagro, né, com Rogério Beretta, com vários prefeitos, para que o governo do Estado pudesse regulamentar essa lei. E tivemos encaminhando esse pleito para a ministra Tereza Cristina, que em uma reunião aqui na Expo Grande, com vários prefeitos do Mato Grosso do Sul, ela se posicionou para que nós aguardássemos, que esse é um assunto que ela trataria de perto, para poder avançar, porque sabe da necessidade que os municípios têm de melhorar e incentivar a produção local. E naquele momento entregamos então um documento para a ministra Tereza Cristina, que levou para ser estudado, analisado, e aqui todos os coordenadores consorciais sempre nos buscando, tivemos inúmeras reuniões, e é uma luta tão antiga que nós estávamos já com a minuta pronta e entregamos para o governo do Estado para que se pudesse fazer a lei estadual, assim como Minas Gerais fez, assim como Santa Catarina fez, mas não precisou. Dia 1º de outubro foi, então, decretado pelo presidente Jair Bolsonaro essa regulamentação. A regulamentação, principalmente atendendo o pedido de todos os consórcios intermunicipais do Mato Grosso do Sul e atendendo, então, a nossa ministra Tereza Cristina, que fez esse pleito, que trabalhou, que buscou regulamentar e sensibilizar
o presidente da República para que pudesse, então, sancionar esse decreto. Porém, uma das últimas cláusulas desse decreto, ele comunica que os municípios e os consórcios têm um prazo de 3 anos para se adequarem à lei federal. E esse prazo, então, faz com que todos os consórcios intermunicipais corram para se organizarem. Aqueles que já estão mais avançados, como do território do Vale do Iviema, que ainda, como participante do consórcio, conseguimos, eu, na época ainda prefeito, conseguimos um recurso para instalar um laboratório de análises em Nova Andradina, para que pudesse fazer, então, todas as análises exigidas, né, pela regulamentação federal, para poder certificar e dar a certidão de inspeção municipal, ou melhor, consorcial, para os municípios. Os avanços desse decreto e aqueles consórcios que se regulamentarem serão enormes. Enormes porque vai viabilizar, por exemplo, abatedouros municipais. Em Novo Horizonte do Sul, tem um abatedor que foi construído com recursos da União, está fechado, porque não consegue a liberação do IAGRO devido a N exigências e N questões. Em Angélica, existe o recurso da União, está fechado, porque não consegue a liberação necessária e as exigências do IAGRO, ou pela dificuldade de trâmite, a capacidade técnica, muitas vezes, do município, são várias questões envolvidas. E esses abatedouros são fundamentais. Para quê? Para abater animais, por exemplo, de pequena monta. Você tem um boi, uma vaca, uma novilha para vender, como você vai conseguir escala num frigorífico? Você tem que vender clandestinamente, ou carnear na sua propriedade, na sua chácara, no seu sítio. Com isso, você não pode vender num supermercado, não pode vender na feira, não pode vender no açougue, causando todo um comércio clandestino, que é prejudicial à população, porque não foi inspecionado, que é prejudicial à economia do Estado, porque não recolheu os tributos, e desta forma não traz o desenvolvimento. Com esse decreto, com a inspeção consorcial, nós vamos avançar. Conseguir liberação de pequenos frigoríficos de aves. Um problema de Naviraí, por exemplo, o Nevande Matos conhece muito bem a questão do incentivo que houve, até estudos pela Embrapa, para produzir o frango caipira. E para abater esse frango do pequeno produtor, sendo que hoje os frigoríficos de aves só abatem aves daqueles que são associados ou integrados à sua cadeia produtiva. Você tem uma propriedade com 10, 20, 100 frangos, você não pode vender. Você não pode levar numa feira para vender. Para vender na feira, você tem que vender ele vivo, porque você não tem inspeção. Não consegue a inspeção. Não tem frigorífico pequeno, só das grandes empresas
E os nossos 65 mil produtores da agricultura familiar não pode ter um frango na sua propriedade para vender, porque não tem um frigorífico para entregar. Com o certificado consorcial, de inspeção consorcial, nós vamos superar essa etapa. Mato Grosso do Sul sai à frente. E aqueles municípios que estão mais organizados, mais à frente ainda, como é o caso do consórcio do Vale do Ivinhema. Porém, existem municípios que ainda não entenderam a importância do consórcio, como é o caso de Dourados, um grande município que não participa de nenhum consórcio. O consórcio, ele é fundamental para encontrar soluções em conjuntos, como de aterros sanitários, problema da saúde, onde esse instrumento jurídico, que é o consórcio intermunicipal, tem várias propostas e recursos para que se possa investir no consórcio. Muitos consórcios, como do Conesul, têm comprado equipamentos, comprado ambulâncias. É uma alternativa do futuro. Fazendo ações em conjunto, você diminui custos. Você aumenta a escala, porque aumenta o número de pessoas, de usuários, e os problemas dos pequenos municípios e dos médios são os mesmos. É saúde, é o desenvolvimento, é a geração de emprego e renda, que os pequenos municípios têm um esforço muito grande, as famílias, de educarem seus filhos na área rural e na cidade. Ele faz uma faculdade, e aí? Aí começa o grande drama. Onde trabalhar? Temos que incentivar aquilo que nós somos vocacionados e temos o maior potencial. As pequenas agroindústrias. Nós não podemos ficar dependente das grandes monoculturas, porque cada vez mais existe o desenvolvimento da tecnologia e novas máquinas, e máquinas cada vez maiores, que diminui a necessidade de mão de obra. Agora, a agricultura familiar, e nós, no Mato Grosso do Sul, nós temos esse potencial que precisa ser derrubadas barreiras. E a certificação da inspeção consorcial é uma barreira que nós estamos derrubando esse mês. 1º de agosto, 1º de outubro, vai ser marcado como o dia que nós conseguimos derrubar uma das primeiras barreiras para o desenvolvimento da agricultura familiar, para os nossos 35 mil assentados, para os 30 mil agricultores familiares do Mato Grosso do Sul. Agora, depende de nós. Depois do decreto do presidente, do coronel Davi, Jair Bolsonaro, ter sido publicado agora, através do empenho da ministra Tereza Cristina, que se sensibilizou, que atendeu o pedido
dos prefeitos, dos consórcios, nós temos condições de poder avançar no sentido da agroindústria. Parar de importar frutas, por exemplo, 85% das frutas que nós consumimos vem de outros estados. Mato Grosso do Sul precisa exercer a sua vocação de produtor, mas não só produtor de soja, de milho, que sem dúvida é fundamental, é importante, mas que não compete com o que é produzido na agricultura familiar, porque todo mundo precisa hoje consumir verduras, frutas, hortaliças. Também, senhor presidente, depois dessa grande vitória dos consórcios intermunicipais, da agricultura familiar, nós encerramos essa semana, tivemos o Dia Nacional do Idoso, mas também tivemos a semana passada a Semana Estadual do Idoso, onde tivemos várias ações, caminhadas, eventos de conscientização ao golpe, né, o golpe financeiro, que é cada dia mais frequente nos idosos, e nós temos que apresentar essas soluções. Foi uma grande conquista. E no início da semana, tivemos outro grande encerramento, que foi o encerramento do Setembro Verde, que é o setembro da doação de órgãos. E nós criamos, e foi votado nessa casa, na terça-feira, a Semana Estadual do Doador de Órgãos, que existe um preconceito ainda no Mato Grosso do Sul muito grande. Nós temos uma fila para ser feito o transplante, por exemplo, de córnea, de mais de 250 pessoas. É uma das maiores do país. Temos a fila para o transplante de rim, mais de 120 pessoas. E dentro de um conjunto de situações, de problemas para ser enfrentado, um problema que nós estamos trazendo para essa casa, fazendo reuniões, e entregamos, segunda-feira à noite, o certificado de amigo do transplante, que 50% das famílias são negativas doadoras. Ou seja, existe um parente que está apto a doar córnea, por exemplo, que é um pequeno tecido, e a família tem um preconceito, tem dúvidas, será que eu vou doar ou não? E no Mato Grosso do Sul, exatamente 53% da população é contra a doação de órgãos. Fruto da falta de informação. Porque com a informação, a gente supera o preconceito. E nós estamos fazendo esse movimento com a Semana do Doador de Órgãos, fazendo várias palestras em parceria com os hospitais, para que a população possa entender, superar suas dúvidas e não ter mais preconceito para doar órgãos, que é um ato concreto de amor ao próximo. Quando você doa órgãos, você luta pela preservação da vida. Quando você tira uma pessoa que está fazendo hemodiálise desse sistema, e ele vai ter uma vida
uma sobrevida muito melhor, sem ter que estar fazendo hemodiálise, você está dando qualidade de vida a uma pessoa que estava numa situação muito pior. É amor ao próximo. Além disso, está ajudando o sistema, porque é mais uma pessoa que não vai precisar estar constantemente usando um equipamento caríssimo e que existe uma fila para se conseguir ter a hemodiálise. Essa discussão nós estamos fazendo em vários locais do Mato Grosso do Sul. Estivemos há pouco tempo em Dourados, na Câmara Municipal de Dourados, com a presença de mais de 200 pessoas envolvidas na questão de doação de órgãos. Saber, não é só o problema de mais investimentos, é toda uma discussão. Nós temos que pensar nas estratégias também. Não é só mais recurso, mais... Os recursos, será que são insuficientes ou nós precisamos melhorar os processos? Discutir com a classe médica, discutir com a comunidade, porque precisa-se também ter a doação. Essa discussão é fundamental, porque ela passa desde a estratégia da saúde básica. Se uma pessoa ela é detectada com pressão alta, com 14, 15 anos de idade, essa pessoa, com certeza, ela é vai ser um grande usuário da hemodiálise lá no futuro, porque vai sobrecarregar seu rim. E com um medicamento, evita de gastar ou de investir na saúde 2, 3 mil reais por mês. Mas isso é estratégia da saúde básica. E essa estratégia tem que ser discutida. Ah, não, pressão alta não mata. Não mata agora. Mas vai comprometer outros órgãos, que lá na frente vai ter que ter um investimento do poder público maior. Isso se discute com a classe médica, isso se discute com os conselhos, isso se discute com a população. Então, estamos trazendo para essa casa a discussão da doação de órgãos, que não é só vamos doar os órgãos. Esse é um ponto. Mas existe toda uma sistemática nisso. O porquê chegou até esse ponto crítico, de alta complexidade, de ter que doar ou ter que transplantar um rim. As estratégias de poder fazer as caminhadas nos bairros, com professor de educação física, utilizando, por exemplo, tantas academias de saúde que estão ociosas, que foram compradas com recursos federais, a sua grande maioria. E por que foi incentivado as academias ao ar livre de saúde? Esse é um pedido da população, que nos conselhos municipais identificaram que precisava estratégias de criar grupos para ter uma vida mais ativa, mais saudável, com mais exercícios físicos. Com essa demanda que foi identificada nos municípios, foi discutido estadualmente em todos os estados da federação. E depois foi levado para o Conselho Federal, que fez as suas propostas, e todo ano são feitas, para o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde, então, liberou recursos para comprar academia ao ar livre, liberando através de emendas para os deputados federais.
E os deputados federais foram para os estados. Olha, nós temos recursos para a academia ao ar livre. E aí foi uma enxurrada de academias por todos os lados. Até hoje estamos comprando academia ao ar livre. Eu mesmo, como deputado estadual, já coloquei algumas emendas para a academia ao ar livre. Mas só a academia lá, ela não resolve o problema. Só a academia, sozinha, lá, parada, bonita, pintadinha de amarelo e azul, não vai fazer efeito nenhum. Precisa ter as estratégias para usar a academia. Precisa fazer a mobilização, a organização da comunidade, o professor de educação física, ter lá, fazer a instrução, levar os grupos da terceira idade lá, fazer todo um movimento. Com isso, nós vamos evitar de estar investindo no fim, que é quando a pessoa já está com as veias entupidas, tendo que fazer transplante de coração, tendo que colocar stent, evitando diabetes, tendo que tomar insulina, ou amputar uma perna, ou um pé, um dedo, ou perdendo a visão. Com essa estratégia, não tendo sobrepeso, não tendo infarto com a pressão alta. Eu não sou médico não, gente. Está faltando médico nessa casa aqui. Só tem médico veterinário aqui. Mas já resolve no último caso, né, Márcio Fernandes? Está me olhando sério para cá. Então, nós precisamos ter essas estratégias. O que nós estamos... A estratégia da família nos pós-saúde. Não é só lá ficar esperando o paciente vir para encaminhar para o hospital, para uma alta complexidade, média complexidade, é ir nas casas, é chamar a população, é pôr as famílias dentro de grupos, usar as academias ao ar livre, fazer conscientizações, fazer conscientização de órgãos, para doação de órgãos, porque 53% da população não aceitam doação de órgãos. Diante disso, senhor presidente, quero aqui fazer deixar registrado essas considerações e encerrar minha fala dizendo que antes de ontem conseguimos mais um avanço aqui no Tribunal de Justiça. Conseguimos que fosse elaborado uma minuta de uma proposta para diminuir os emolumentos para os beneficiários do crédito fundiário. Porque quando o pequeno produtor, ele adquire um imóvel no crédito fundiário, ele precisa ter, como são os beneficiários do INCRA, tem incentivo para ter a sua escritura, porque é uma ação social. E o Tribunal de Justiça, depois de nós discutirmos na Frente Parlamentar de Regularização Fundiária, em várias reuniões, essa questão importante levamos até o presidente, junto com a Agraer, que tem lutado há anos para que isso ocorresse. Junto com a Asmeia, conseguimos, então, que avançasse. Agora, só um minutinho, nobre deputado. Agora, com essa minuta que está na Noreg, para
para ser analisado, nós podemos ter a diminuição dos emolumentos para os beneficiários do crédito fundiário, que são centenas no nosso Mato Grosso do Sul. Passo a palavra, um minutinho, senhor presidente, para o nobre deputado Pedir vênia para o nobre presidente, só para corroborar com sua fala. Eu tive a oportunidade de participar no Tribunal de Justiça e realmente os programas de regularização fundiária, tanto urbano quanto rural, devem ser contemplados na nova lei que vem dos emolumentos com a gratuidade, né, já que tem esse programa a nível federal na lei do REURB, também a gratuidade para esses programas de todas as taxas cartorárias. Além disso, né, também por iniciativa dessa casa, por pedido aprovado aqui, o governo estuda e deve estar vindo para essa casa também a isenção do ITCD quando para essa regularização desses projetos de titularização, que está tendo um trabalho muito forte, tanto do INCRA quanto da Agraer nesse sentido. Então, quero parabenizá-lo e compartilhar com o senhor a alegria de estar vendo isso acontecer no Mato Grosso do Sul. Grande abraço. Obrigado, nobre deputado. Encerro minhas palavras, senhor presidente, dizendo que essa foi uma semana muito importante para a agricultura familiar. Muito obrigado.